Hoje nós vamos falar sobre o fígado e esse módulo a gente vai conseguir dizer quais são os sinais e sintomas para saber se você tem uma inflamação de fígado. A primeira coisa que eu quero que você saiba é quais as funções que tem o nosso fígado, porque falamos tanto da inflamação através de sinais e sintomas, mas de verdade qual é a função que o fígado tem no nosso corpo. A principal aqui também é que ele ativa todo o sistema imune, por isso que ele faz todo o processo de detox. Ele ajuda na digestão, na produção da bile. A bile ela é responsável por controle do colesterol, do controle da gordura, então faz controle do colesterol, fígado, e também do glicogênio, tá? Do glicogênio que é armazenado ali, ó, entre glicídios. E o que que ele regula? Os níveis de glicose e glicogênio, ou seja, aquilo que a gente come, ou ele vai formar energia, ou ele armazena essa energia dentro do nosso organismo para ser utilizado depois. Então, se a gente está com o fígado inflamado, nós não conseguimos utilizar muito bem aquilo que a gente come. Então, já é uma das queixas que você já pode observar se seu fígado está inflamado. Se você armazena mais gordura que o normal, você comendo muito pouco não consegue emagrecer, é porque o fígado está inflamado. Ele faz metabolização e excreção de hormônios, então é ali que acontece toda uma cascata. E como eu venho falando para vocês, lipedema é uma desregulação hormonal, tudo que tem a ver com gordura localizada é uma desregulação hormonal e o fígado ele faz exatamente isso. Além disso, ele armazena as vitaminas do complexo B, a vitamina A, D, E e K, todas aquelas que a gente realmente é muito importante estar fazendo a suplementação, principalmente a D. Então, por isso que muitas pessoas ficam suplementando vitamina B12 e vitamina D e sempre fazem exames e elas nunca param num valor de normalidade. Por que que isso acontece? Porque se seu fígado está inflamado, ele vai solicitar mais vitaminas do complexo B, mais vitamina D que o normal para tentar fazer uma desinflamação nele. Por isso que você suplementa ferro, você suplementa vitamina D, você suplementa a vitamina do complexo B e ela não para armazenada. E os médicos não sabem disso, eles acabam também não falando, né? Muitas vezes falta de conhecimento, ou não sabe por que isso acontece, e a pessoa fica o tempo todo suplementando vitamina e não sabe exatamente por que que elas não param ali no organismo, porque realmente já é um sinal de que o seu fígado está inflamado. Além disso, o fígado também tem a função de metabolismo de eliminar todas as toxinas, então é feito um processo detox. E esse efeito detox, ele acontece durante a madrugada. Então, se você já não tem um sono bom, a gente já vai conseguir identificar bastante coisas. Dentro das funções do fígado, ele está inteiramente ligado ao lipedema, que é uma das coisas que a gente mais quer trabalhar aqui. Então, o lipedema, ele há uma alteração hormonal e principalmente um excesso de um hormônio chamado estrógeno, há uma desregulação. Esse estrógeno começa a sobrecarregar o fígado, que vai ser jogado esse excesso de estrógeno na bile. Então, a bile começa a ter uma alteração do colesterol, por isso que você vai lá ver no exame sempre o colesterol alterado, você fala, ah, é problema, colesterol é a gordura, e não é só uma questão de gordura, a maioria das vezes é o excesso de carboidrato, é o excesso de uma alimentação inflamatória, é uma desregulação hormonal, e aí essa bile em excesso vai jogar aquilo que está no fígado dentro do intestino. O intestino vai pegar esse excesso de estrogênio, vai absorver umas duas vezes, porque ele não dá conta, e a sobrecarga ele joga para a tireoide. Jogando para a tireoide, começa a desregular todo o nosso organismo, que automaticamente vai jogar para os depósitos de gordura corporais, que daí aumenta o quê? Desregulação da tireoide aumenta a gordura na região dos braços. Desregulação da tireoide vai aumentar a insulina, que aumenta o depósito de gordura na região abdominal, que aumenta a região na gordura das costas. O excesso de estrogênio que está acontecendo nesse processo aumenta a gordura dos culotes, dos quadris, das pernas, e por isso que todos nós reclamamos que essa gordurinha é localizada, e isso não vai só resolver com uma alimentação. Não é só uma alimentação desinflamatória, isso é o mínimo. É realmente uma cascata de regulação do seu organismo. E aí, para nós sabermos se o seu fígado está inflamado, a gente vai entender alguns sinais e sintomas para saber se há uma sobrecarga hepática. E muitas vezes nem precisa ser uma doença, uma hepatite, algo do tipo, uma cirrose, mas sim por por uma má alimentação e péssimas rotinas, horários. Existe uma coisa chamada ciclo circadiano, que eu falo muitas vezes aqui, que é o que você tem de hormônios durante 24 horas.
Se o seu fígado está sobrecarregado, quer me dizer que a tua cascata natural de hormônio não está funcionando nas 24 horas, porque às vezes o hormônio que deveria estar te fazendo dormir não é liberado, o hormônio que deveria estar te fazendo acordar, ele está sendo liberado à noite, e aí há uma desregulação, igual, por exemplo, uma educação de uma criança. Se não existe regras, se não existe um sentido para você levar aquilo ali, fica tudo desordenado e acaba aquela criança ficando mimada. Da mesma maneira acontece com o nosso fígado. Ele altera toda a parte hormonal e vai ficando cada vez mais mimado nessas desordens e também na exigência maior de carboidratos, de alimentação desregulada, tá? Então vamos entender sinais e sintomas. Primeira coisa, se você tem despertar noturno entre 2 ou 3 horas da manhã e você acorda muitas vezes durante a noite, ou se sente até meio nauseada, enjoada quando você acorda pela manhã, ou tem sensação de mal-estar, de ressaca, o que que acontece? A nossa principal faxina do fígado, ele acontece enquanto nós dormimos. Então, quando esse processo não acontece como nós deveríamos, o seu corpo não está conseguindo metabolizar tudo que ele ingere durante a noite para fazer um detox, para ser eliminado durante o sono e ser excretado pela manhã. Isso quer dizer que você está num pico máximo de estresse e também há um pico de cortisol no meio da madrugada. Então, esse hormônio que é o cortisol, que deveria te fazer acordar para te despertar e realmente você não sentir cansaço durante o dia, ter mais disposição, ele está sendo liberado à noite. Isso vai te gerar um estresse, porque não é o momento que ele deveria ser liberado, vai te aumentar a compulsão alimentar, a vontade de comer doce, vai aumentar o cansaço no outro dia, você não vai conseguir dormir direito. E você ainda vai aumentar a gordura abdominal. Então, se você já não tem um sono tranquilo, isso já me representa que você já tem o fígado inflamado. E se você acorda ainda mais cansada, mesmo depois de ter dormido, já também representa que seu fígado está inflamado. Você sente então fadiga, cansaço constante, um sono, dores no corpo, dores de cabeça, também me indica que o seu fígado está inflamado. Porque quando o fígado ele entra nesse modo de emergência, ele vai consumir o quê? Mais nutrientes que os naturais, que eu falei ali no começo. Ele vai consumir mais vitamina B12, vitamina B9, que é o ácido fólico, vitamina B6 e as vitaminas lipossolúveis. Essas vitaminas, elas são essenciais para um processo de metilação, que é um processo que precisam dessas vitaminas para fazer um detox no nosso fígado, no nosso intestino, na nossa tireoide. Se nós não temos essas vitaminas de maneira adequada, o resultado vai ser essa fadiga e cansaço, porque não há um processo de desintoxicação. Então vai começar a faltar energia porque não gera ATP dentro da célula, você não tem uma mitocôndria funcionando e por isso que prejudica ainda mais o lipedema, esse fígado mais sobrecarregado. As células ficam mais cansadas, você vai sentir mais dor, vai sentir mais retenção, e é por isso que vai atrapalhar também a conversão lá da tireoide, do hormônio T4 para T3, porque é essencial para o funcionamento da tireoide a necessidade dessas vitaminas. É essencial ter um intestino desinflamado, um fígado desinflamado para converter T4 para CT3, porque é lá no fígado que faz essa conversão. Então, se você já tem esse cansaço inexplicado, a gente já sabe que além do fígado sobrecarregado, você possivelmente também está com uma tireoide inflamada e possivelmente também pode estar com o intestino, uma desbiose intestinal. É porque uma cascata, uma coisa vai interligando na outra. Outra coisa também é se você tem mau cheiro, um suor com odor muito forte e muitas vezes um gosto ruim na boca, um gosto assim meio que metálico. Quando o intestino, que eu acabei de falar, ele está em disbiose, ou seja, um desequilíbrio entre as bactérias, o fígado começa a ficar sobrecarregado e começa a acontecer um acúmulo de toxinas. Isso possivelmente dentro do suor, dentro do cheiro de axilas que sente muito, porque essa microbiota desequilibrada da pele vai sobrecarregar essas mucosas. Então, isso também acontece até no período
menstrual, porque há uma alteração da mulher que causar mais prisão de ventre, até mesmo diarreia. E essa inflamação que acontece na parte intestinal da desbiose, ela vai para a pele, para a boca, para o intestino, para a mucosa, dando esses sinais de maus cheiros e também aumento até de acne, dependendo. A urina com odor também pode indicar uma inflamação. Presença de bactérias e fungos também indicam inflamação. Em resumo, o mau cheiro é um sinal da disbiose, do desequilíbrio da microbiota, e isso automaticamente começa a sobrecarregar o fígado. Então, pessoas que têm muito cheiro de axilas, pessoas que têm o suor muito aparente, né? Muitas pessoas passam o trabalho disso do mau cheiro, ou gosto ruim, como o mau hálito na boca, é um fígado inflamado. Também é um grande sinal sobre isso. Outra coisa, que se tem muitas alterações durante o dia, alterações de raiva, irritabilidade, impaciência. O que que acontece? Não, a gente vai achando que isso é super natural, ai, faz parte da mulher, é porque a mulher é cheia de emoções. Não. Existe um período que é o período pré-menstrual. Antes disso, é só o fígado inflamado que gera todas essas alterações. Porque quando o fígado ele está sobrecarregado, ele compromete essa reação bioquímica fundamental para o nosso cérebro, que é ali onde acontece a produção da maioria dos hormônios. E por meio disso, ele vai produzir o quê? Neurotransmissores, como a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, a dopamina, que é o hormônio do prazer, e a noradrenalina, que é o hormônio que dá energia. Então, esses hormônios, esses neurotransmissores, são responsáveis por equilibrar nossas emoções e comportamentos. Então, ou seja, um fígado em desequilíbrio, ele vai refletir diretamente na nossa saúde mental. Então, ao não ter essa produção natural, porque dentro do ciclo circadiano nós necessitamos automaticamente que o cortisol deveria estar alinhado e sendo despertado de manhã para nós acordarmos e termos um dia bom, todos os outros hormônios teriam uma regulação natural. E o fato de não estar tendo essa regulação natural, porque o cortisol está sendo despertado à noite pelo fígado estar inflamado, acontece um desequilíbrio. E isso começa a afetar o quê? A nossa saúde mental. Porque 80% dos nossos hormônios, eles são fabricados no intestino. Se há uma desbiose intestinal, já não tem uma fabricação. Se outra coisa, ele também tem esse acesso direto no cérebro, né, na nossa mente. Então, se há uma alteração hormonal, a nossa mente começa a ser prejudicada. Então, não é normal essas alterações muito repentinas. Uma hora tá feliz, uma hora tá triste, uma hora tem paciência, uma hora tem impaciência, uma hora se irrita com qualquer coisa. Isso realmente é sinais de um fígado inflamado e principalmente de uma tireoide alterada também. Inchaço, tem muita retenção de líquido durante o dia, vai ocorrer pelo processo de toxinas, porque acaba atrapalhando esse retorno venoso pelas veias, atrapalha a drenagem linfática e a filtragem dos rins. Por isso que o fígado inflamado piora ainda mais o processo do lipedema, porque o lipedema já inflama por natural para não ter essa fluidez das nossas veias, da nossa drenagem. E aí o fígado, atrapalhando mais ainda, não deixa o rim filtrar de maneira adequada, tá? Sede excessiva, por que que isso acontece? Uma sede fora do normal, do nada tem que beber muita água, porque como o fígado envia muitas toxinas solúveis em água para os rins, quando ele precisa de mais líquido, ele vai solicitar para ele se manter mais em equilíbrio. Quando ele está sobrecarregado, ele precisa de mais água para ver se ele consegue fazer uma filtração, para ver se ele consegue fazer uma desintoxicação. Outra coisa também muito comum é as manchas roxas, e isso é muito relacionado à nossa coagulação, ou até a dificuldade de reparo celular, que é a eficiência dos processos de metilação. Lembra que eu falei que metilação é o processo que é feito dentro do nosso corpo, isso já está em outra aula aqui dentro da plataforma, que realmente é onde faz o processo de desintoxicação. Nós precisamos de algumas vitaminas específicas e nós precisamos entender essa cascata hormonal para ter essa metilação de maneira adequada. Quando nós não fizemos essa metilação, acontece um problema de coagulação e por isso que começa a aparecer manchas roxas, por isso que no lipedema começa a aparecer hematomas, né? Porque olha como uma coisa está interligada com a outra. E outra coisa também bem comum é coceiras pelo corpo. Até tem aqueles tipos de irritabilidades, né, na pele, como urticária colinérgica, dermatite. Muitas pessoas têm esse tipo de alergia, qualquer tipo de alergia é relacionado a um fígado intoxicado. Inflamações de pele, dermatite, urticárias, coisas assim.
Por que que acontece essa coceira? O excesso de toxinas que está na corrente sanguínea ali, como está no fígado, está no intestino, ele aciona o nosso sistema imunológico. Então, o fígado está indiretamente ligado à parte de sistema imunológico para nos manter protegida e desinflamada. Então, esse disparo acontece muitas vezes, até por exercícios aeróbicos, quando o corpo já está em uma alta demanda. Depende de algum tipo de exercício, pode aumentar mais, porque há uma exigência, se não há desinflamação. Então, não adianta nada também fazer exercício se você também não tiver um corpo desinflamado. Então, por isso que é uma construção de um estilo de vida. Então, esse excesso de toxinas vai começar a ser liberado na corrente sanguínea, que vai para a pele, e por isso começa a dar esses tipos de alergias, essas coceiras pelo corpo. Então, quais outros sinais e sintomas que pode ter dentro de um fígado inflamado? Hipersensibilidade múltiplas, então por produtos de limpeza, maquiagem, metais pesados, perfume, sim, tudo isso conta. O excesso de perfume, creme que a gente coloca, metais pesados, produtos de limpeza, maquiagem, tudo isso vai contabilizar. Por isso que quanto mais a gente vai evoluindo mentalmente, a gente vai comprando produtos melhores de qualidade, porque a gente vai entendendo que tudo isso vai intoxicando, até as esponjinhas de maquiagem, os pincéis, como tem que ser limpado. Sintomas de predominância estrogênica, então, como o lipedema ele é aumento da produção estrogênica, e principalmente se a mulher tem problemas hormonais, excesso de TPM, ou tem endometriose, ou já não tem mais o útero, ou tem mioma, cisto, ovário policístico, qualquer coisa que seja de parte de endométrio, regulação hormonal, há uma desregulação da predominância estrogênica, e isso vai sobrecarregar o fígado, como eu falei lá naquele exemplo. Outra coisa que sobrecarrega o fígado, a desbiose e má digestão, então o desequilíbrio entre as bactérias, principalmente de gordura, quando há um excesso de consumo de gorduras, o nosso corpo não consegue metabolizar isso. Dislipidemia, alteração do colesterol, então qualquer coisa que vai sobrecarregar a bile vai levar a alteração do colesterol que sobrecarrega o fígado. Esteatose hepática, que é muito comum, principalmente em homens que são magros, né, falso magros, mas tem aquele barrigão de chope ou coisas do tipo, isso é uma esteatose hepática, que é só a gordura no fígado que faz aquela barriga. Então, muitas mulheres também têm, por isso que reclamam tanto da gordura abdominal, porque tem essa gordura que é formada no fígado. O fígado, ele acaba não dando conta de fazer um detox e ele promove essa gordura ao redor dele. Outras patologias hepáticas, como hepatite, nódulos e pedra na vesícula também, há uma sobrecarga. Se você tirou a bile, se você tirou a vesícula, vai sobrecarregar ainda mais o fígado, porque agora não há uma produção ali adequada para ser eliminada, tá? E também tem outras coisas como zumbido de ouvido e vertigem. Zumbido de ouvido é uma das consequências bem comuns também para os sinais e sintomas dentro da sobrecarga hepática.